Olá meus amigos, olá meus companheiros, estamos aqui de novo para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre mídias sociais, sobre Twitter, Instagram, Blue Sky, essas paradas todas, certo? Como é que divulga, essas paradas, toda essa parte que envolve divulgar o seu trabalho, né, nessas plataformas de mídias sociais. Mas antes de começar, deixar claro duas coisas. Primeiro, isso é a minha experiência, né? Estou trabalhando nisso aí já tem uns mais de 10 anos. Então, assim, é como funciona para mim. Outras pessoas trabalham de outro jeito, dependendo do conteúdo, dependendo do público que a pessoa é mais famosa, o artista é mais famoso. Então, assim, essas coisas variam, entendeu? Tipo, eu sei que eu nem tenho um Instagram para mim, né? Mas tem gente que é artista erótico também e posta no Instagram e tem um público bom lá, porque aí faz cropado, ou então é um erótico mais suave, que o Instagram não pega, não proíbe. Então, assim, depende de cada conteúdo, depende de cada artista e depende do momento. Então, assim, né, entenda que isso é um recorte de como funciona e como funciona para mim, como funciona até hoje. Então, tem esse detalhe. E o segundo é o seguinte, tudo isso que eu vou falar aqui, isso aqui não serve de nada se você não tiver, primeiro, qualidade, uma arte de qualidade, e segundo, frequência de postagem. Essas são as duas coisas mais importantes de tudo. De tudo, é o mais importante para você ter algum tipo de sucesso nesse tipo de coisa, em mídia social, de ter engajamento. É, primeiro, a sua arte ser de qualidade, você ter uma arte maneira, bonita, isso sempre vai trazer, assim, vai ser o que vai trazer mais resultado. E segundo, você está postando com regularidade sempre. Sempre ter coisa nova, manter o engajamento. Então, tipo, isso são as coisas, tipo, 99% do negócio. Isso tudo que eu vou falar é uma porcentagem que você pode melhorar em cima dessa base, entendeu? Tipo, se você estiver iniciando sua jornada ainda e não tiver com suas skills desenvolvidas, e você não tiver o seu estilo de vida, ou o tempo que você está estudando, alguma coisa assim, não deixa você produzir com muita regularidade, vai ser difícil que esse tipo de coisa que eu vou falar vai impactar os seus números, entendeu? Porque essas são as duas coisas principais, regularidade e qualidade de arte. Se você tem essas duas coisas, esse resto tudo vai ser para, tipo assim, aumentar uma porcentagem em cima disso. Não adianta achar que tudo isso que eu vou falar vai fazer uma grande diferença, porque a maior diferença são esses dois fatores. Isso aqui é só para você afinar um pouco e, tipo, melhorar um pouco no engajamento e, tipo, trabalhar em cima do que você já tem, entendeu? Então é isso. Qualidade, regularidade. Essas são as situações principais. Com isso dito, vamos pro que eu conheço de mídias sociais e eu vou começar assim. Vou começar primeiro falando sobre... mostrar para vocês alguns gráficos, só para você saber como é que eu estou hoje nessa parada de mídias sociais e quais são as plataformas mais importantes, onde eu tenho mais engajamento. E, bom, como vocês podem ver aí, essas são todas as plataformas que eu tenho hoje. E vamos dar pelo gráfico aí. As três plataformas mais importantes para mim são Twitter, Pixiv e Reddit. São as que eu sou maior. Em quarto está o Hentai Foundry. Mas basicamente essas três são as mais importantes, onde eu mais tenho engajamento, onde eu mais tenho seguidores. Twitter, Pixiv e Reddit, com Twitter em primeiro lugar. Mas assim, de qualquer forma, mesmo que, como você pode ver, né, no gráfico, eu tenho várias plataformas. Né? São quase 10 plataformas que eu posto regularmente. E dessas 10 plataformas, 3 são as mais importantes. E apesar disso, ainda é eu acredito que o ideal, a melhor coisa é você ter o máximo de lugares possíveis. O máximo de lugar que você puder ter, você ter a sua arte. Porque você nunca sabe qual plataforma que vai crescer, qual plataforma que vai diminuir. E às vezes, tipo assim, se você está numa plataforma pequena, mas uma pessoa gostou do seu negócio, é um patrão a mais. Então, assim, você não perde nada, você não paga para fazer uma conta nessa plataforma. O que você perde é tempo. E nisso a gente vai falar lá para frente. Mas para mim, na minha experiência, quanto mais plataformas você puder ter, melhor, entendeu? Essas são as plataformas que eu tenho hoje. E são as mais importantes para mim. E eu ainda pretendo fazer um Threads, um Instagram, tem uma plataforma russa chamada VK, que eu quero ver se eu consigo fazer também. Eu só não sei, vai depender de questão de se eu consigo interagir com a plataforma usando o Translator, porque o russo eu não sei falar. E eu também quero fazer um Telegram, que eu já vi que tem pessoas que têm um canal de Telegram que postam lá, e eu acho que é legal também. Então assim, eu ainda quero expandir para esses outros, mas essas são as que eu tenho hoje. E no geral, eu acho que quanto mais plataformas você tiver,
melhor para você. Mal, com certeza mal não vai fazer. Fora essas plataformas, eu também tenho o Picarto, que é o site de stream, mas esse eu não tenho um engajamento muito grande. Normalmente nos meus streams, tipo, quando tem muita gente, o máximo de pessoas que eu vou conseguir, sei lá, umas 60, 70 pessoas assistindo durante o tempo. Mas assim, na média, eu fico ali em torno dos 30, 40 pessoas assistindo. Então é mais pela comunidade, pela interação com a galera ali, o pessoal comenta sobre o desenho e tal. Eu tenho alguns apoiadores que estão há muito tempo comigo, desde a época que eu fiz o meu primeiro Patreon, que eles estão sempre assistindo streams. Aí tem um pessoal que me ajuda quando eu estou fazendo algum texto que tem alguma coisa errada. O pessoal, tá errado aqui, me dá umas correções, que né, o meu inglês escrito não é muito bom. Tipo assim, eu consigo me fazer entender, mas às vezes eu erro uma palavra, uma sentença, então eles ajudam. Às vezes dão alguma ideia. Então, assim, isso é mais pela interação mesmo. Não é uma coisa que você vai criar uma grande base de fãs nesse site do Picarto. Mas é maneiro. E fora que fazer stream, eu não sei, isso pode ser uma experiência diferente para outras pessoas. Mas quando eu estou streamando, eu normalmente tenho mais foco. Porque eu sei que as pessoas têm gente assistindo, então eu tento não ficar parando toda hora. Eu tenho uma certa responsabilidade, tipo, eu comecei a stream agora, eu não vou simplesmente parar do nada, parar em 30 minutos para fazer uma coisa. Eu tento ficar um período maior ali streamando. Então me ajuda um pouco a manter até um pouco do foco, assim, entendeu? Então, não é uma grande comunidade, mas me ajudou, né, o Picarto. Fora as comunidades mesmo, que eu tenho, que é tipo Twitter, essas coisas, essa parte de social media, eu também tenho o meu site, que eu vou colocar aí um gráficozinho para vocês verem como é que está a interação do site. E como vocês podem ver, esse gráfico aí é só uma visão geral dos últimos 28 dias. Tá dando uma média de 900... Normalmente a minha média fica entre 900 a 1.000 visitas no site por dia. E essa média meio que flutua dependendo da época do ano, né, qual mês que tá, dependendo do que eu estou fazendo. Quando eu acabo de liberar, por exemplo, uma série nova, que eu começo a postar uma série nova, normalmente tem um pouco mais de engajamento, mas não sai muito dessa média de 900, 1.000 visualizações por dia. O bom do seu site é que você tem controle total sobre isso, você escolhe o que você posta, todos os seus trabalhos podem ficar lá, e ninguém vai te tirar do site, você tá muito tempo ali, como é uma coisa que está há muito tempo, se alguém for no Google e digitar o seu nome, a primeira coisa que vai aparecer vai ser o seu site. Então, assim, meio que você tem uma presença constante, regular ali. Então, para mim é muito bom. Não é uma quantidade de visualizações absurda, mas tipo, é o seu lugar seguro na internet que quem te procurar vai cair no site. No meu tem uma área de contato e tal, então é bom. Eu não fiz o meu site, porque eu acho que eu conseguiria fazer se eu tivesse tido boa vontade e tempo para futucar em WordPress, mas eu não tive saco, então eu contratei uma pessoa para fazer para mim um site. E aí eu tento manter ele atualizado, e ele é sempre o primeiro lugar que eu posto, ele tem minha newsletter quando você entra, e isso me leva para outra coisa. Fora o meu site, eu também tenho a minha newsletter, que eu comecei há pouquíssimo tempo, tá aí o que eu tenho no momento. Eu tenho só 200 assinantes mais ou menos, mas eu comecei ela tipo há 2 semanas atrás. Então tem muito pouco tempo, mas mesmo sendo poucos assinantes, a forma como eu vejo assim, se você olhar como anda essas plataformas hoje em dia, você simplesmente não tem segurança nenhuma com elas. O Tumblr teve aquela coisa que aconteceu uns anos atrás, que dele ter todo mundo. Aí depois teve o pessoal que falando que arriscando que o Twitter não ia aceitar mais. Aí vai e toda hora muda. Aí vai e toda hora cai. Aí o Elon Musk faz um monte de merda e o Twitter, meu Deus, vai acabar o Twitter. Aí faz um monte de merda, vai bloquear o Twitter no Brasil. Então, tipo, a gente simplesmente não tem controle sobre isso. Então, essa newsletter que eu tô fazendo, que eu comecei agora, ela tem alguns pontos. Primeiro, eu tive que pagar alguém para implementar ela no site, para você implementar do jeito que eu estou fazendo hoje, né, que é por esse site de WordPress. Você precisa de 2 serviços. Eu uso ele por free, que ele é grátis, chamado MailPoet. Ele é um plugin de WordPress, que aí você consegue editar e enviar as newsletters por dentro da sua tabela do WordPress. E o outro serviço é MailJet. E esse é aí que tá, ele custa $15 por mês, que não é barato. Mas o que justifica esse investimento para mim? Essas pessoas que cadastraram na minha newsletter, elas são pessoas que estão ativamente interessadas no meu conteúdo. Elas são pessoas que, se eu criar um livro novo que eu vou divulgar, se eu criar um site novo, se eu for mudar de site, essas pessoas elas são as que têm mais interesse em receber esse conteúdo.
Então, provavelmente, essas pessoas que tem na minha newsletter, elas valem mais do que, sei lá, 20 mil pessoas do Twitter que vão olhar e passar adiante. E é aquela coisa, eu comecei a não ter nenhum mês com essas newsletters e tá com mais ou menos 200 assinantes. Talvez até o final do ano, sei lá, eu chego a uns 1.000, sei lá, 2.000, não sei. Eu só sei que, se for isso, são, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas que ativamente têm interesse no meu conteúdo. E se qualquer coisa que acontecer, vamos, sei lá, o Twitter caiu, eu mudei para outro lugar, apareceu uma outra plataforma nova, eu vou, sei lá, me cadastrar nessa plataforma nova, eu tenho um contato direto com essas pessoas, sem ninguém fazendo intermédio entre eu e esses apoiadores. E isso para mim é muito importante, principalmente considerando todas essas cagadas que estão acontecendo aí com essa parte de plataforma e tal. Então, assim, é um investimento relativamente alto, mas eu considero que, como é o meu trabalho principal, é assim que eu ganho meu dinheiro, é assim que eu ganho minha vida, eu acho que é um investimento tipo que vale muito a pena. Mas como eu falei no começo do vídeo, eu estou dividindo com vocês só a minha realidade, como é que essas coisas funcionam para mim. Pode ser que se você está começando agora, se você tem mais comissões e não cria conteúdo, pode ser que isso realmente não faça sentido para você no momento. Então, eu só estou dividindo como eu faço. Às vezes, isso pode ser útil para você mais no futuro, entendeu? E como eu falei, é no WordPress, são esses dois serviços, e não foi eu que fiz, porque eu não entendo nada de WordPress. Mas eu sei que se você quiser aprender WordPress, eu sei que se eu quiser aprender WordPress, eu consigo. Se eu tirar umas 2 semanas, talvez, uma semana, e me afundar em tutorial do YouTube, eu sei que dá para aprender, não é difícil. É só porque o tempo que eu vou gastar para fazer isso, hoje não vale a pena, é melhor eu estar desenhando e pagar alguém para fazer isso, porque não é absurdamente caro, é uma coisa que você paga uma vez e depois está feito, você não tem que ficar assinando um serviço e tal. Então, na minha realidade hoje, vale mais a pena eu contratar alguém para fazer. Mas daria para fazer tranquilamente sozinho. Você só precisa meio que estar disposto a parar e aprender, porque com certeza o que não falta é tutorial no YouTube de WordPress, certo? Então isso aí, agora eu mostrei para vocês como é que é a minha realidade, quais são as comunidades que eu sigo, onde é que eu posto, quais são as mais importantes e quais são todas as formas de divulgação que eu tenho hoje. Agora eu vou falar sobre algumas dicas, ou então pelo menos algumas coisas que funcionam para mim sobre o processo de fazer as postagens, certo? Eu tento fazer regularmente de postar 2 vezes por semana. Eu tento manter essa regularidade, mas é no mínimo uma. Você tem que postar na minha realidade, você tem que postar pelo menos uma vez por semana alguma coisa, em todas as plataformas. Ideal seria 2. E mesmo assim não precisa ser 2 em todas as plataformas. Se você conseguir postar 2 vezes, pelo menos nas suas plataformas mais importantes, é o suficiente, certo? E aí agora algumas coisas. Como eu falei, postar no máximo de lugares possíveis. Onde você puder postar, você postar. Primeiro, pelo motivo de espalhar sua arte pela internet o máximo que você puder, porque é assim que a gente cresce, é assim que, se você quer trabalhar com isso, o maior fator que vai impactar você crescer é as pessoas verem a sua arte, entendeu? Então, tem que espalhar ela. E o segundo é porque, se você não postar, e você tiver alguma visibilidade, alguém conhece, tipo, se você tiver alguma popularidade na internet sobre esse tipo na comunidade de arte, se você não postar, alguém vai postar. E aí esse alguém vai ficar com suas visualizações. Tipo no Reddit. Antes de eu ter a minha comunidade no Reddit, eu postava no Twitter, e aí quando eu ia olhar no Reddit, alguém tipo assim, 1 hora depois alguém postava nas comunidades de Reddit de Não Safe for Work. E aí essa pessoa tinha clique, tinha visualização e tal, e a pessoa às vezes era só um usuário comum, ele não estava ganhando nada com isso. Mas ela ganhava visualizações no post dela. E para ela era só uma visualização. Para mim isso é dinheiro, para mim isso é engajamento. Então se você não fizer, alguém vai fazer. Então por que não ser você? Por que você não vai ganhar com isso, entendeu? Então é mais um motivo para você postar no máximo de lugares possível. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Então melhor que seja você. Para você poder postar nesse tanto de lugar, para você poder postar no lugar o máximo de lugar possível, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, você tem que simplificar. Quando eu comecei a postar no Hentai Found, por exemplo, eu colocava o tempo que eu levei para produzir, que eles têm lá, né, uma caixinha para você colocar quantas horas você levou fazendo o desenho. Eu colocava a descrição com um comentário, levei tanto tempo para fazer, não sei o que, sei lá. Tipo, eu enchia de informação aquilo lá. E quanto mais você enche de informação, mais tempo leva para você postar. Então, o ideal é você simplificar ao máximo só para as informações que você precisa. Link para os seus sites, para o que você tiver que divulgar, e um comentáriozinho pedindo para dar um like, essas coisas.
É só isso. Esse é o básico. Simples, básico. Simplificar e padronizar para que quando você for postar um desenho novo, tipo, você postou no Hentai Foundry. Eu até vou colocar aí como é que é a minha postagem no Hentai Foundry. Você postou no Hentai Foundry, vai postar um desenho novo, tu vai lá editar o desenho anterior, Ctrl+C, Ctrl+V na área de descrição, cola no post novo e posta. Sempre o mesmo padrãozinho. Aí você muda ele, sei lá, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, quando você tiver uma série nova que você quer divulgar, alguma coisa assim, aí você muda o gráfico, mas no geral, padroniza para que você só dê um Ctrl+C, Ctrl+V na descrição e toca para frente. Hoje, do jeito que eu fazer, postando todos esses negócios que eu mostrei para vocês, o tempo de postagem, só de postagem, sem responder comentário nem nada, em menos de, sei lá, 40 minutos eu consigo postar em todos os meus sites. Então não é uma quantidade de tempo absurda quando você padroniza e simplifica. Então essa é uma parte importante, simplificar e padronizar. A outra coisa é você saber em que lugar você divulga o quê. Tipo, quando eu tô no Twitter, o meu post semanal principal, ele é um post é o post do desenho novo que eu tenho na semana, né? Alguma coisa nova que ninguém nunca viu. Nesse post eu já percebi que quando eu posto o link para o meu Subscribestar, eu normalmente ganho subscribers novos no dia que eu posto esse post novo. Mas quando eu posto o link para minha lojinha, onde a pessoa pode comprar o pack, ele não vende tantos packs quanto eu iria ganhar de subscribers. Então, normalmente, o meu desenho novo, eu divulgo o meu Subscribestar no Twitter, certo? Mas no segundo desenho, que normalmente eu coloco um outro desenho na semana, e aí eu pego algum desenho antigo, eu vou falar sobre isso, mas é tipo assim, um post de requentando conteúdo. Nesse tipo de post, aí eu divulgo a minha lojinha. Por quê? Quando a pessoa encontra o meu Twitter, é importante que ela saiba quais são os lugares principais onde me dá apoio. E hoje, os meus lugares principais de dar apoio ou é o meu Subscribestar, onde a pessoa pode me apoiar mensalmente, ou comprando alguma coisa na minha lojinha. Então, quando a pessoa for dando scroll pelo meu Twitter, vai ter sempre o link da minha lojinha ali com um pacote, entendeu? Então, mesmo que eu não venda muito no dia, é importante ter aquele lembrete ali na minha timeline de que dá para comprar o pacote, que aí vai ter o vídeo, vai ter a coisa toda. Então, eu deixo a parte da lojinha para o post secundário, digamos assim, e deixo o Subscribestar, que é o que mais dá engajamento, para o post principal. Isso no Twitter. Já no Fanbox, eu nem coloco Subscribestar. Eu coloco o meu Fanbox, desculpa, eu tô falando tudo errado. No meu Pixiv, eu não coloco o Subscribestar. No Pixiv eu coloco o Fanbox. Porque o Fanbox faz parte desse grupo Pixiv e ele é tipo um Subscribestar, só que, como eu falei no outro vídeo, com um público japonês, público asiático. Então faz muito mais sentido divulgar essa plataforma lá. Então no Pixiv, a minha descrição não divulga essas outras coisas todas. Eu coloco, sei lá, o Twitter, uma coisa assim, mas o principal divulgação dele é o Fanbox. E às vezes, quando eu posto no Pixiv, eu coloco a imagem principal e a segunda imagem, que normalmente fica escondida, a pessoa tem que dar um clique para expandir, aí eu coloco uma divulgação do Pixiv. É só uma cópia da divulgação que eu faço do Subscribestar, eu só mudei o link para Pixiv e tal. Então é importante mesmo você ir sentindo o que vale a pena você divulgar. Por exemplo, em certas comunidades menores, que você não tem tanto engajamento, às vezes, em vez de tentar divulgar para você, né, vender alguma coisa, vender um Subscribestar ou vender o seu pack de lojinha, vale a pena você só direcionar para o seu próprio site. Para você, digamos, tentar puxar a pessoa para sua rede de plataformas, entendeu? Em vez de ela ficar só lá, sei lá, no Reddit, uma coisa assim, ela pode descobrir que você tem o seu site, ela pode ver os seus desenhos antigos. Então, é uma coisa para você tentar variar e tentar ver o que funciona melhor em cada plataforma. Você não tentar divulgar sempre a mesma coisa. Tem plataformas que funcionam melhor uma coisa, tem plataformas que funcionam melhor outra. Isso é uma coisa que vale a pena variar. Agora, a outra coisa que eu quero falar, essa é importante. Essa eu demorei para aprender e depois que eu aprendi, eu vi que realmente faz muita diferença. Você precisa reutilizar coisas antigas suas. Você não pode fazer um desenho, postar e esquecer dele. Porque, primeiro, quando você posta qualquer coisa, tipo no Twitter, um negócio assim, 10% dos seus seguidores vão ver aquele desenho. É muito pouca gente. Então, se você postar de novo daqui um mês, depois de um mês, provavelmente você vai atingir pessoas diferentes. Eu não faço isso. Eu tento fazer o seguinte. Como eu já estou há muitos anos nesse negócio, eu tento postar um desenho atual na semana, que é o desenho que eu fiz, o mais recente, tipo a próxima página da história que eu estou fazendo, a próxima página da série. E o segundo, eu pego algum desenho, sei lá, de 2, 3 anos atrás, e aí eu tento fazer eu tento criar mais conteúdo em cima disso. Você pode
colocar o desenho e colocar um zoom, né? Porque normalmente o desenho vem no tamanho normal, coloca um zoom para a pessoa ver os detalhes. Você pode dar uma tratada na imagem, porque em 3 anos você melhora os seus skills, então você pode mexer um pouco na iluminação, mexer um pouco nas cores, nada que dê muito trabalho, mas só para dar uma avivada no desenho e aí já dá uma cara nova. Você pode colocar sketches que você fez para aquele mesmo desenho, entendeu? Colocar o desenho e colocar o sketch dele, para a pessoa comparar como é que foi como é que ficou e como é que começou. Você pode colocar o desenho com as imagens de inspiração que te levaram para fazer aquele desenho. Você pode pegar uma página que você fez, né? Que às vezes você faz uma página com 3, 4 desenhos. Pelo menos eu faço isso, né? Você pode pegar e separar esses desenhos como desenhos únicos, porque um desenho junto com outros é uma coisa. Ele separado, normalmente ele dá uma sensação diferente, entendeu? Então você pode separar também. Tem várias formas de você reaproveitar esse conteúdo que você já fez. E quanto mais anos você já fizer, mais backlogs de coisas você vai ter. As pessoas vão esquecer, entendeu? Então, tem que reaproveitar isso. Mesmo que não seja o seu principal post da semana, tem que reutilizar. Dá uma mexida, dá uma mexida nas cores, faz uma ediçãozinha e reposta. Eu vou postar um link na descrição de uma postagem no Patreon de uma outra artista, com várias ideias de tipo de postagens que você pode fazer. No caso desse post, ela está sugerindo essas postagens para você fazer dentro do Patreon, como se fosse conteúdo exclusivo. E eu acho que conteúdo exclusivo é bom, você tem que ter também, mas a gente é artista. Então, tipo assim, você precisa ter postagem free. Esse é o mais importante, na minha opinião. Exclusividade é bom, mas ela tem que ser temporária e ela não pode ser muito conteúdo, porque se for muito conteúdo, você não divulga, certo? Mas as ideias que ela tem nesse post são legais. Você pode, sei lá, gravar um time-lapse de você fazendo desenho, você pode colocar suas inspirações, dá para você criar conteúdos diferentes com o que você já faz hoje, entendeu? Então isso é um ponto importante. Reutilizar coisas que você já tem e tentar expandir a forma como você enxerga o conteúdo para você criar mais coisa, para você ter o que postar e você manter esse engajamento. Porque se você tiver que colocar só arte nova, ou você tem que estar trabalhando profissionalmente com isso e ter um bom ritmo, ou então você não vai manter frequência. Você não vai ter frequência. Então, assim, é importante ter esse, né, feeling de reaproveitar coisas que você já fez. A outra coisa é, em relação a páginas que não aceitam conteúdo não safe for work, você tem como cropar conteúdo não safe for work de forma que pegue só uma parte safe for work, e você, quanto mais você faz isso, melhor você fica. Vou colocar alguns exemplos aí na tela de crops de coisas que são não safe for work minha, desenhos não safe for work meus, que você tem como cropar ele de um jeito a ficar mais só ficar sugestivo, e aí você vai e coloca nessas plataformas, tipo Instagram, Tumblr, se o pessoal não aceita esse tipo de conteúdo, faz um cropzinho, dá uma trabalhada e posta. O importante é o seu desenho estar lá e o seu link estar embaixo, direcionando para o seu site ou para o seu outro, quer que seja. Então dá para cropar, certo? A última coisa em relação a esse processo de postagem que é o seguinte, isso eu comecei a fazer há pouco tempo e para mim dá certo. Eu descobri que dá muito certo, que é o tal do Early Access. E assim, eu não tenho nenhum desenho meu que você só tem como ver ele no meu Patreon ou no meu Subscribe. Todo desenho que eu faço, eventualmente, é postado nas minhas redes todas e todo mundo vai ver. Apenas a versão que não é em, né, qualidade super alta, tal, versão de web, né? Se você quiser, tipo, a versão full resolution, você tem que entrar no Subscribe, alguma coisa assim. Mas se você quiser só ver o desenho no tamanho normal, todos os desenhos vão estar postados em algum momento. Mas eu comecei a fazer essas séries há um tempo atrás, e eu faço assim, eu faço uma série de, sei lá, 6 desenhos, ou então que nem essa última que eu fiz do Tomb Raider, que tem 18 páginas. Eu posto uma página por semana e embaixo eu coloco a diversão. Se você quiser assistir o resto, ver o resto, entra no meu Subscribe que você vai ver tudo. Isso para mim funciona. Funcionou bastante, assim, é um formato que funciona bem comigo. Eu percebi que dá um impacto nos números, digamos assim. As pessoas entram e têm interesse de ver o restante da coisa, não quer esperar, sei lá, 2, 3 meses para poder terminar de ver uma série de 18 páginas. Então, para mim isso é o melhor formato, porque primeiro, você tem postagem toda semana. Se você fizer uma série de, sei lá, 10 páginas, você tem 10 semanas de postagem nova. Segundo, você não está excluindo esse conteúdo indefinidamente. Uma hora todo mundo vai ver ele, então você está tendo uma exclusividade, mas ela é temporária. E segundo, ela
puxa o interesse, entendeu? Se você fizer uma história bacana, a pessoa vai querer saber o que acontece, vai querer ver as próximas páginas. Então cria aquele interesse, né, de estar disposto a entrar e assinar e tal. Então acaba que é um formato que funciona bem para mim, mas como eu disse, funciona bem para mim. Eu gosto de trabalhar com séries de vários desenhos. Pode ser que se você faça só desenhos únicos, ou dependendo do tempo que você levar para fazer os seus desenhos, pode ser que você não consiga formatar dessa forma, entendeu? Mas para mim funciona bem, então estou dando essa informação. E agora, por último, eu quero falar só de três sites específicos, que são os principais que eu tenho, e dar só algumas dicas de como fazer as postagens deles, de como eu faço, pelo menos, e que eu acho que funciona bem para mim, certo? No Twitter, como eu falei, postar com regularidade, pelo menos uma vez por semana, idealmente 2. Assim, no ideal, se eu tivesse como postar todo dia, seria perfeito, mas eu acho que o que é possível de fazer é de 1 a 2 vezes por semana. Mais do que isso vai ser, eu acho que difícil você manter a constância. Então, a não ser que você tenha um backlog de desenho muito grande, ou que o seu processo seja muito rápido, mas eu acho que de 1 a 2 vezes é, tipo assim, uma boa quantidade. Como eu falei, postar coisa antiga com remix de comentário e tal. Nos posts do Twitter, não coloque link no post. Tipo assim, você vai postar, esse desenho aqui entra no meu Substar. Normalmente isso afeta o seu reach. Você não vai receber, muita gente não vai receber seu post se tiver links. O ideal é você postar na imagem que você quer, e aí você faz um segundo post, né, dando reply para esse post que você fez, e aí nele você coloca o seu link. Isso funciona de verdade. Se você colocar o link no post, o Twitter simplesmente não entrega a sua postagem. Uma coisa que funciona para mim, mas eu não tenho números para falar, mas para mim funciona, é responder as pessoas. Eu já percebi que quando eu posto alguma coisa e aí começa a ter comentários, se eu respondo os comentários, começa a ter mais comentários depois. Eu gosto de responder, eu sempre fiz isso, mesmo antes de ter um Twitter, eu sempre respondia todo mundo no Hentai Found e tal. Quando a pessoa comenta no meu negócio, acho que tipo, o mínimo que eu posso fazer é dar um comentário de volta, porque a pessoa já, né, teve interesse suficiente de querer fazer um comentário, mas acabou que no Twitter isso, para mim, funciona como uma coisa positiva no engajamento. Se a pessoa comentar, você comenta de volta. Só toma cuidado para ficar de olho em quem você está respondendo, porque tem bot, tem essas coisas, às vezes você vai acabar nem percebendo e vai responder algum bot, mas o ideal é você não responder, porque aí isso, tipo assim, já ouvi falar que no Twitter tem um negócio que, tipo assim, se você interagir muito com contas que são polêmicas, ou que são bots, ou coisas assim, isso afeta, digamos, o seu ranking no Twitter, tem um treco desse. Então, normalmente é bom evitar você responder contas que são claramente estão farmando, né, farmando engajamento. Mas fora isso, eu tento responder todo mundo. E também no Twitter vale a pena você, se você cria conteúdos muito distintos, tipo, que nem eu crio fanboys e crio non-com, é ideal você separar isso em 2 contas diferentes, para um não afetar o outro, entendeu? Se há quem gosta de uma coisa, mas não gosta da outra, não deixar de te seguir por causa disso. Então eu faço isso no Twitter, eu separo o meu conteúdo em 2 contas, e hoje as minhas 2 contas têm mais ou menos o mesmo número de assinantes, então funciona, é bom. E se você puder fazer um backup também é legal, fazer uma conta backup. Tenho uma conta backup, mas eu não divulguei ela ainda para poder as pessoas saberem que eu tenho. Mas é bom ter uma conta backup, porque, né, pode ser derrubada a qualquer momento. Mas isso é o Twitter. No PixV, a única coisa que eu vou dizer é cuidado com a censura. Eu já teve uma vez que eu quase perdi minha conta no PixV, porque eu fiquei muito tempo postando sem censurar, porque eu achei que era, tipo assim, que ninguém enforçava essa regra. Mas acabou que, sim, eles se preocupam com isso, e eu quase perdi minha conta, eu tive que conversar com o cara lá do staff, falando que, eu não sabia, tal, eu peguei e censurei todos os meus desenhos passados, deu um trabalho do caralho, perdi um dia inteiro censurando o negócio, e acabou que eu revi a conta, mas é sério, se você não censurar, você pode tomar um ban no Pixiv. Fora isso, é normal. E no Reddit, é o seguinte, no Reddit, o pessoal diz, como é que eu faço para postar no Reddit? Se você quiser só postar em outras comunidades, você pode criar sua conta e postar na comunidade lá o seu desenho. Mas a forma como eu fiz, que eu achei o melhor formato, é o seguinte, eu tenho uma conta no Reddit, né, uma conta do Sabu, e eu criei uma comunidade chamada Sabu Art. E aí eu coloquei essa minha conta como a única moderadora dessa comunidade. Aí como é que eu faço? Eu vou nessa comunidade, eu posto os meus desenhos nessa comunidade minha, né, Sabu Art, e aí eu vou e dou um repost, um cross-post que chama, desses desenhos novos em outras comunidades do Reddit.
Tipo, tem comunidade arte não safe for work não com. E aí tem um monte. Você vai futucando no Reddit lá que você vai achar um monte de comunidade de... Tem comunidades bem específicas lá. E aí você vai achando essas comunidades que são seu nicho e aí você reposta o seu post nessa comunidade. E aí isso te traz novos subscribers para a sua comunidade e tal. E aí na sua comunidade você tem o controle, né? Coloca seus links, coloca tudo, você tem controle total sobre ela. É a forma que eu encontrei, que eu achei a melhor coisa que funciona, assim, para você criar o seu local dentro do Reddit e criar a sua comunidade. A única coisa é assim, na hora que você for fazer o cross-post dos seus desenhos, leia as regras de cada comunidade. Você pode se inscrever nessas comunidades para você poder ter todas elas salvas na hora de postar. Eu tenho, tipo, as comunidades de fanboy, comunidade non-com, e aí quando eu posto uma coisa de non-com, eu posto naquelas comunidades lá, mas raramente eu consigo postar todas elas, porque, por exemplo, tem comunidade que é só sobre, sei lá, quando é um non-com, né, bondade, mas focado em mulheres amarradas. E aí, nem todo desenho que eu faço tem uma mulher amarrada. E a outra lá é focada em Monster Man, que eles chamam, né, que são, tipo, são as mulheres com os homens que são monstros, né, sei lá, um dragão, uma coisa assim. E nem todo desenho que eu tenho faz nisso também. Então, dificilmente os meus desenhos vão encaixar em todas as comunidades ao mesmo tempo. Mas eu tenho essa lista de comunidades que eu sempre posto lá, olho elas, o que deu certo e posto. Só olhe as regras das comunidades. Porque eles têm regra de edição do título, que você tem que colocar o nome do desenho, o nome da personagem que está no desenho, o nome do artista de parênteses. Tem algumas regrinhas assim de como fazer postagem. E se você não seguir as regras, eles deletam o seu post. Então, só dá uma olhadinha nessas regras na hora de postar, mas também é tranquilo. E como você viu lá, o meu Reddit provavelmente é a minha terceira maior comunidade, que eu tenho uma quantidade de seguidores. Então, vale a pena o trabalho. Como sempre, é um trabalho inicial que dá trabalho, né, fazer esse setup todo, organizar tudo, mas depois que você padroniza, é só Ctrl+C, Ctrl+V e postar. É simples. Então, dá um trabalho, você tem que tirar um tempo para isso, mas funciona. Tipo, vale a pena. É um bom investimento do seu tempo. Mas, antes de fechar, voltando lá atrás, isso tudo é secundário à qualidade de artística e regularidade de postagem. Se você tem, essas são as duas coisas principais que vão ditar quanto de engajamento e quanto de visibilidade você vai ter. Tudo isso que eu falei aqui, isso é porcentagem. É para aumentar um pouco ou diminuir um pouco essa quantidade de engajamento que você tem. Mas o grosso disso, o que vai fazer você ter números, é regularidade e qualidade artística. Focando nessas duas coisas é o mais importante. Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil essas informações. Como eu disse, isso é como funciona para mim. Pode ser que não funcione para todo mundo, mas pelo menos agora você sabe como eu faço. Valeu? Então dá um like no vídeo e até a próxima.